Em um vídeo anterior, você respondeu que é guiado pelos seus propósitos. Mas como identificar os seus propósitos? E antes de você continuar esse vídeo e entender sobre propósito da maneira mais profunda que você já viu na sua vida e vai identificar o seu aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha. Você não acha o propósito ele te acha. Primeiro ponto. O que é o propósito? Eu vou fazer uma comparação bem chola aqui. O propósito é você fazer algo e você flui naquilo ali. Quando você faz, você dá uma entrega tão extraordinária que você não está percebendo que você está fazendo uma entrega extraordinária, mas está sendo parte da sua essência, né? Então eu falo assim, que o propósito está muito conectado aos dons que Deus te deu. Então se você tem um dom de fala, e aquela tua fala é de uma fala de cura, um dom que eu tenho, numa palavra que você fala para mim, num gesto, num suspiro, eu consigo montar um quebra-cabeça da tua vida. O que você tá passando? Como você monta esse quebra-cabeça? Eu falo que todas as experiências que eu tive na minha vida, ela iniciou quando eu tinha mudado para a cidade de Marabá. Eu saí do interior, morava na fazenda, morava no Tupiranga e fui para Marabá. E quando nós fomos para Marabá, em Tupiranga éramos muito ricos. Meus pais quebraram. Tínhamos fazenda, meu pai tinha aquelas motos grandes, carros, e fomos morar atrás no ferro velho. Nesse ferro velho, nós morávamos numa casinha que eu morava no corredor da casinha de madeira, era com um banheiro, o banheiro era lá fora, e era só o quarto dos meus pais, era toda de madeira ali. E a cozinha era do lado do meu quarto, praticamente. E naquele momento, eu não tinha brinquedos. Não tinha brinquedos, carrinho de brinquedo, nada. O que eu tinha? Meu pai me deu uma bateria, e essa bateria, ele me ensinou a ligar a luz. Aí eu pegava as peças do ferro velho, dos carros, e era a única criança na escola que tinha uma cidade com luz elétrica da bateria. Então minha criatividade foi aprimorada ali na fazenda e ali. E ali eu tenho uma cena que eu lembro muito forte. Eu não tinha nada e eu estava andando, imaginando que eu estava colocando uma jaqueta de couro cheio de espinhos aqui. Na minha época era muito o negócio do movimento punk, né? Aquele cara com o cabelão assim, então era muito doidão. E eu imaginava que eu estava botando aquela jaqueta e ia disputar com os punk, ia dar porrada nos punk lá. E eu usava muito a minha imaginação. Então, ou seja, a minha imaginação foi muito instigada. Por aquilo que eu não tinha, eu tive que colocar algo no lugar. Passei a vida que foi, e quando essa vida aconteceu, eu era muito bom para os outros, até o dia que eu conheci sobre o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E no autodesenvolvimento eu olhei para dentro de mim, eu não olhei mais para fora. E aí eu fui entender muitas coisas. Na hora que eu comecei a olhar para os meus comportamentos, para as minhas atitudes, eu comecei a criar a imagem e o mapa de tudo que aconteceu na minha vida, sobre crenças, o que me gerou a ter esse comportamento, o que me gerou a ter esse resultado, o que me gerou a ter a minha esposa, que é minha esposa hoje, né? Ou seja, na época eu a vi naquela questão do acidente do avião, eu lembro que eu falei assim na TV, eu queria ser um super-herói para salvar aquela garota. Então aquela promessa, aquele pacto que eu fiz lá ficou gravado aqui. E ao longo dessa experiência de vida toda, eu fui estimulando esses comportamentos. E quando veio o autoconhecimento, ele veio só para fundamentar aquilo que eu já estava vivendo. E foi a mesma coisa que foi para o lado espiritual. Eu não percebia Deus na minha vida, mas eu tive que aprofundar em Deus para poder entender como é que era o espírito na minha vida. O espírito não tem sofrimento. Quando eu sair daqui desse mundo, ele volta para Deus. A alma, que é a mente, você pode vender para o capeta, você pode vender para o político, você pode vender com dinheiro. Que na verdade, se você está vendendo o seu caráter, a alma você está vendendo a sua mente ali para outra pessoa, certo? Então o que acontece? Com base em todas essas experiências, eu fui desenvolvendo essa habilidade e fui aprimorando. Então é fácil para mim quando uma pessoa fala que ela nada está dando certo, me já vem na cabeça. Eu olho assim todas as possibilidades. Nada é o quê? Esse cidadão não está respirando, então se ele não está respirando, ele não poderia estar falando comigo aqui. Eu pergunto o que é nada? E aí eu começo a destrinchar. Então assim, para mim é fácil. Para mim é fácil olhar no olho de alguém e saber o que está acontecendo com ele. Mas para isso eu tive que olhar para mim.
Eu tive que olhar para mim. Então, não se trata sobre todos os livros que eu li, sobre estudar física quântica, sobre estudar neurociência, sobre estudar a Bíblia, que é teologia, estudar a Deus. Deus não se explica. Sobre estudar psicologia, não se trata nada sobre disso. Isso aqui só vai afiar e aprimorar aquilo que eu já possuo. Vamos dizer que você fosse um empreendedor. O empreendedor, ele, se você observar, ele tem ideias extraordinárias, Sim. porque ele busca resolver uma objeção. E se ele pegar e se conversar com ele vai te dar uma ideia para o seu negócio. Mas ele pegou o quê? Aprimorou aquilo ali com as ferramentas que ele tinha. Então, assim, qual é o nosso papel hoje? Usar esses dons para ajudar as outras pessoas. Servir, propósito. Ajudar as outras pessoas. Mas o que garante que a gente vai viver esse propósito há mais tempo? Quando a gente começa a olhar para as outras áreas da nossa vida que a gente não pode esquecer, senão nosso prazo de validade vai ser curto. Que outras áreas são essas? Eu olho para o relacionamento, eu olho para o meu financeiro, eu olho para as minhas metas, eu olho para a minha saúde, eu olho para mim. E isso vai me dar mais fôlego, mais energia, mais ânimo e mais tempo ainda para poder alcançar outras pessoas e abençoar outras vidas ali. Então, assim, o empreendedor ele poderia abençoar muitas outras pessoas na vida, mas quando ele não olha para outras áreas, aí ele se desvia, aí ele falece mais cedo, aí ele perde a família, aí ele perde a desmotivação e deixa de viver o propósito porque perdeu para si mesmo. Então, eu falo que o propósito está alinhado a você servir o próximo, ajudar as outras pessoas, mas simultaneamente se amando. E aí é onde que eu consegui conectar uma coisa que não pode faltar na minha vida. Amarás o próximo, propósito, como a ti mesmo. Amor próprio, se amar. Se você seguir esse princípio, acabou. Na Bíblia ele fala que amarás a Deus sobre todas as coisas, certo? Perfeito. Agora, se você soubesse verdadeiramente se amar e amar o próximo como a ti mesmo, nem a Bíblia seria necessária. Ela está dizendo lá. Se você amasse o próximo como a ti mesmo, soubesse disso, a Bíblia, as Escrituras não seriam mais necessárias. Como nós não sabemos, como somos falhos, precisamos estudar, precisamos aperfeiçoar, precisamos aprender todos os dias. Então, é levar uma vida não sem tribulações, mas que, independente do estado que você esteja, continua firme, porque sempre dá certo. Então, a minha história é isso. A minha história ela baseia-se em muitas quedas, em abrir mão de muitos planos B, por situações que eu já passei, inclusive aqui em Alphaville, inclusive lá na minha cidade, em todos os lugares que eu morei. Mas eu continuei firme naquilo ali e toda a provisão sempre veio, toda a questão sempre veio. E agora, o momento da vida que tudo aquilo que eu já vivi está sendo usado como plataforma para uma alavancagem maior. É isso que é extraordinário. Então, voltando para a Bíblia, para finalizar essa tua pergunta, a prisão, quando jogaram José na prisão, José do Egito, ela serviu de plataforma para ele. Se os irmãos não tivessem vendido ele tinha um dom. O dom dele de ver, de ler os sonhos, né? Ele tinha um dom. Se os irmãos dele não tivessem jogado na masmorra, quem seria isso? A gente não estaria falando dele aqui hoje. Sim. O tempo que ele passou na masmorra, de reflexão, de tudo que ele teve, de acreditar na fé dele, de acreditar no propósito dele, fez o quê? O elevou. E elevou a um cargo de governador. Não existia governador no mundo. Governador, esse cargo foi criado graças a José. Muita gente não sabe disso. Ou seja, ele não disse não para o propósito em acreditar em Deus. Então, é o que eu acredito, é o que eu vejo e que eu vivo. Sempre haverá outra pessoa que vai vir depois de mim. Então, por isso que eu tenho que olhar para mim, olhar para aquilo que Deus quer na minha vida e não me comparar com o teu propósito. Você pode ser empresária, empreendedora, e o teu propósito com Deus é que você tenha franquias e abençoe muitas famílias. O meu é treinar e ajudar essas famílias a acordarem, a fazer a sucessão familiar dessa turma, a reestruturar uma família, a dar uma direção para a vida delas. Então, nós nos conectamos nos nossos propósitos de leveza, quando nós não nos comparamos. E agora que você já identificou qual é o seu propósito, me comenta aqui, qual é o teu dom?
qual é a facilidade que você tem naquilo que você não precisa jogar como esforço. Mas qual é o teu dom? Porque ele está conectado ao teu propósito. Ó, e lembra de compartilhar esse vídeo com outras pessoas.